Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos ao primeiro episódio do Beer is School. Como eu tinha dito no vídeo de 1000 inscritos, a gente ia fazer uma nova série de vídeos aqui no vlog. E uma série de vídeos, além daqueles vídeos que a gente já faz, mas uns vídeos sem tanto rigor, uns vídeos sobre temas gerais que envolvam cerveja. E amanhã chega novembro, mas provavelmente você está assistindo esse vídeo uns dias depois, porque eu demoro para editar, não dá para fazer tudo na hora. E hoje eu tenho que aproveitar o Halloween, vai chegar crianças aí daqui a pouco. E talvez vocês não saibam, mas novembro é aclamado como o mês mais másculo do calendário. Nesses 30 dias, homens do mundo inteiro se unem para deixar as barbas crescer e celebrar a virilidade masculina. Embora falando assim não pareça tão viril. Esse movimento ele começou em 1999 na Austrália, quando os caras lá resolveram deixar seus bigodes crescerem. Esse movimento era chamado de Movember, que é uma mistura do inglês de mustache, que é o bigodinho, mais novembro. Então, Movember é o mês do bigode. E de lá pra cá o movimento vem ganhando força no mundo e vem se propagando até chegar nos Estados Unidos, onde eles mudaram um pouco o movimento e passaram a chamar de No Shave November. E esse movimento tem uma regra geral só de não raspar a barba, ou talvez para algumas nenhum dos outros pelos do corpo, inclusive o cabelo. E o motivo por trás desse movimento aparentemente raso é algo bastante profundo. Esse movimento é uma versão global daquilo que a gente conhece aqui no Brasil como Novembro Azul. Sabe? Aquele movimento que as pessoas usam as fitinhas aqui, aquelas fitinhas azul. Logo depois do Outubro Rosa, onde essa fitinha era rosa antes. E alguns prédios se iluminam de rosa e azul. E esse Novembro Azul, assim como esse Outubro Rosa, é uma campanha organizada por diversas organizações, dirigida a toda a sociedade, em especial aos homens, com o objetivo de conscientização sobre doenças masculinas focadas principalmente no câncer de próstata. Aquele exame que todo homem teme. Mas No Shave November é uma versão muito mais legal no meu ponto de vista, porque em vez de usar aquele broche meio sem graça, vai deixar sua barba crescer, expressar sua cervejice com essa sua barba nova. E o movimento ainda tem uma pegada bem legal que sugere que você doe o dinheiro que você economizou para entidades ligadas à causa. Para mim eu não economizo dinheiro com No Shave November, eu só passo a maquininha. Mas se você usa Gillette, usa creme de barbear e usa loção pós-barba, você pode economizar bastante nesse mês e pode fazer uma diferença. Mas esse vlog aqui não é sobre barba, esse vlog é sobre cerveja. O que a barba tem a ver com cerveja? A barba e a cerveja ela vem caminhando junto desde o tempo que a cerveja deixou de ser uma atividade exclusivamente feminina ou majoritariamente feminina e os homens começaram a se meter no meio. E numa busca rápida pelo Google por cervejeiro antigo, cervejeiro medieval ou essas palavras em inglês, você vai ver que em todas as artes antigas, ou pelo menos em 90% dessas artes antigas, os cervejeiros são expressados com barba. E me estranhou até que eu vi numa arte egípcia, aquelas que as pessoas estão assim na parede. O único egípcio barbudo que eu vi na vida era um egípcio fazendo cerveja. E até na Terra-média, a cerveja era muito mais apreciada pelos anões barbudos do que pelos elfos lisinhos. Vi isso no Lord of the Ring Wiki. It's a drinking. Last one standing win. E o auge da relação da cerveja com a barba veio com a cervejaria Rogue, quando ela lançou aquela cerveja Rogue Beard, que tinha leveduras da própria barba do cervejeiro dele. What? Da barba. What? Oh! E eu considero a Rogue uma cervejaria muito foda no quesito de marca. A arte das garrafas deles são muito legais. A história que eles contam deles são muito legais, não sei se é uma história de verdade. E eles têm uma cerveja feita de barba. Diz a lenda que os cervejeiros da Rogue estavam em busca de uma nova levedura para fazer uma cerveja totalmente nova. E a Rogue ela tem plantação de malte e de lúpulo, e eles saíram numa jornada em busca de captura de leveduras selvagens. E acabaram conseguindo 3 amostras distintas que infelizmente não foram muito boas para fermentação. Elas não eram tolerantes ao álcool, não tinha uma boa taxa de fermentabilidade. E assim os caras ficaram deprimidos. Sem ver uma saída para isso e se contentando em usar as velhas leveduras que eles sempre usaram, alguém deu uma zoada e falou que o barbudo John Mayer possuía na face o local ideal para propagação e cultivo de levedura. Que era uma brincadeira, passou a ser levada a sério e ele forneceu exatamente 9 fios de sua barba preciosa. Tá na internet que é 9. E eles enviaram para a renomada White Labs, aquela que vende as leveduras mega caras aqui no Brasil por R$50 o vai. E lá eles isolaram e propagaram as leveduras que tinham na barba do velho John. E o que aconteceu foi que as leveduras contidas na barba dele poderiam produzir cerveja e cerveja de qualidade. Essa história ela é linda, né? Mas quanto disso é verdade, quanto que é marketing? Geralmente, quando você faz captura de levedura selvagem, existe uma grande chance, mas uma grande chance mesmo dela não ter apta exatamente a fazer cerveja. Ela pode metabolizar o açúcar de forma anaeróbica e produzir álcool, mas ela vai ser
pouco tolerante ao álcool, não ter uma boa taxa de fermentabilidade, não vai fazer aquela fermentação em uma semana que a gente está acostumado. E provavelmente ela não vai ter características para fazer uma cerveja que a gente considera boa hoje em dia. As cervejas que a gente toma hoje em dia são feitas com leveduras domesticadas, que foram condicionadas a fazer coisas que a gente foi gostando. Antigamente tinha leveduras selvagens que faziam cerveja, mas o gosto das pessoas era outro também. E é só lembrar o trabalho da Gabriela Montandon, né, que pegou milhares de leveduras, levou lá para a Bélgica e durante o período do seu doutorado inteiro foi selecionando essas leveduras de acordo com as características que ela queria. Então não é um trabalho tão fácil assim. Mas o fato é que se essa história for verdade, provavelmente a levedura que estava na barba do John é a própria levedura que ele usava nas outras cervejas ou em cervejas que ele tomou. Pensa um pouco. Levedura. Muita levedura. Além da cerveja, pode ter resto de levedura selvagem de outras fontes na barba dele, né? Do molho de tomate que ele comeu e escorreu lá. De um suco que ele tomou na manhã e ficou no bigode, foi descendo lá pro meio da barba. Mas o fato é, isso é nojento? Não é, né? Falando assim até que é, né? Mas na verdade não é muito não. As leveduras que chegam na nossa cerveja podem ter vindo de fontes muito piores. E além disso elas passam por rigorosos processos de purificação. O processo é pegar uma pequena levedura, colocado no meio para ela se propagar. Nesse meio tentam espalhar ao máximo a levedura para pegar uma única colônia vindo talvez até de uma única célula e tirar aquela colônia de lá e propagar essa colônia. Com quase toda certeza nem vai ter levedura original lá, vai ter só filha das leveduras, coisa que nunca tocou na barba do velho John. E eu tava com um plano já de fazer um vídeo sobre captura de levedura selvagem, pra fechar de vez a série sobre leveduras que tem no vlog. Aí veio novembro, vou deixar minha barba crescer, aí eu lembrei dessa cerveja, a Rogue Beard, e juntando tudo isso eu pensei, por que eu não tento essa merda também? Vai que rola. Então eu vou deixar minha barba crescer agora durante o mês de novembro. Vou ficar 30 dias sem encostar nenhuma navalha nela. E no final de novembro eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer a captura e separação em condições caseiras de linhagens selvagens de levedura. E um dos materiais que eu vou usar serão exatamente 9 fios, o número de ouro da minha própria barba. E eu tenho certeza que se eu tomar pouco banho durante esse mês de novembro, as chances de eu conseguir isso serão muito maiores. E depois disso eu vou fazer uma cerveja utilizando essa levedura. Vai demorar um pouco ainda, o processo não é rápido, talvez nem fique pronto esse ano, talvez só pro ano que vem. Mas é um experimento válido. Então, pessoal, vamos comigo nessa. Aqueles que têm as condições de fazer isso, porque muita gente não tem, não pode por causa do emprego, ou não tem barba mesmo, vamos deixar a barba crescer em apoio à prevenção das doenças masculinas e em prol da cerveja. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu essa nova ideia de séries de vídeo, que vai ser uma série adicional, não vai influenciar em nada, não vai ter menos episódios dos outros vídeos, porque tem esse. Clica aqui embaixo em gostei, dá seu curtir pra nós, clica 3 vezes, embora isso não ajude em nada, mas clica aqui em gostei, não esquece de clicar em gostei. Se puder, compartilhe o vídeo, por favor, aqui no Facebook. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo episódio.